física. É. Isso, a dor física na coemergência com remédio, ela desaparece. Seria esse é o ponto da vacuidade, assim, né? A dor física? Esse é um ponto interessante. A primeira coisa que a gente vai perceber é que a dor, ela tem uma componente. Quando a gente diz dói, tem uma coemergência de fato, né? Tem uma coemergência. Essa coemergência está ligada a esse fenômeno tátil, né? Então nós podemos. Um bom lugar para treinar isso é a cadeira de dentista. Esse é um bom lugar, assim, vocês relaxem. Assim. Nada de anestesia, assim, né? Serenos, assim, né? Então essa é uma boa prática. E aí a gente vai encontrando assim que a dor física ela tem um conjunto de responsividades aliadas à defesa do próprio corpo, né? Então a gente tem dificuldade, por exemplo, no caso do dentista, mesmo que a pessoa esteja curando alguma coisa, né? A dor física vem, ela seria uma defesa frente a alguma coisa externa, mas ela reage de tal modo que aquilo é insuportável, né? Então ela produz um tipo de movimento de tal maneira que a gente sai sem precisar pensar, a gente já sai daquilo. Então a dor física ela está ligada a essa inteligência que tem que ser tão rápida que a gente não deveria pensar, né? Mas como ela opera desse modo, assim, muitas vezes é inconveniente, né? Inconveniente. Então esse aspecto insuportável que a gente não deve manter aquilo, ele vem dessa defesa mesmo, a gente cria isso, né? Agora, se a gente raciocinar, a dor física ela está ligada a uma corrente elétrica que vai operar em algum lugar, né? Aquilo não passa de um tanto. Não passa de um tanto aquela corrente elétrica, né? Então não tem dor propriamente dentro da dor, mas a gente vê a dor, a gente sente a dor, né? Aquilo é assim. Então o meu conselho é realmente tomar alguma coisa, né? Mas esse aspecto é coemergente. Então, tem pessoas que têm essa capacidade de passar por dentro daquilo. Eu lembro uma meditante da Brahma Kumaris, ela fez uma operação de maxilar sem anestesia. Cortou o maxilar, ela fez uma operação muito grande por aqui, assim, tudo sem anestesia. Se fosse homem, eu ia dizer é macho, né? Agora, sendo mulher, a gente fica numa situação assim que não sabe o que dizer, né? Assim. Então tem esse ponto, né? A gente também reconhece dentro do contato físico, né? Coisas que a gente amplia de acordo com a paisagem mental onde nós estamos atuando, né? Aquilo se torna muito grande, né? Assim. Então, mas em todos esses movimentos tem essa noção de coemergência aí. Não é propriamente essa mente racional que está coemergindo na forma da dor, né? Mas tem outras mentes que estão operando dentro do nosso corpo que produzem isso, né? A gente tem várias mentes atuando aí dentro. A dor e o estresse a gente deveria considerar, sabe? Porque elas alteram a energia de funcionamento do corpo. Então a gente pode ter outros problemas se a gente não considerar isso. Não é apenas dor. E essa dor ela produz uma série de outras coisas dentro do corpo. Então não é interessante. Ela produz um estresse, né? Um desgaste. A não ser que a pessoa esteja realmente em treinamento, né? Aí tá bem. Dor, frio, etc. Aí tudo bem. De qualquer maneira, todas as experiências de dor que a gente tiver, elas são bem-vindas, no certo sentido, né?
Porque a gente não tem muitas oportunidades de sentir dor assim, né? A gente não procura, né? Se a gente procurar, a gente encontra. Mas a gente não tem muitas oportunidades. Então essas oportunidades, elas nos desequilibram. Então é interessante observar, contemplar dentro da dor para ver como que ela desequilibra, por que desequilibra, como fazer isso, né? Agora, os tibetanos, eles não consideram a dor o mais aflitivo. Eles consideram que a morte, a sufocação, o movimento em direção à morte é mais aflitivo, né? E mais difícil de interromper seria, por exemplo, espirro, tosse. Isso é considerado mais difícil de interromper enquanto responsividade. Dor a gente ainda consegue suportar, assim, né? Não é tão intenso, né? Então eles usam isso, né? Ou seja, como trabalhar com a responsividade que vem nesses fenômenos, né? Os tibetanos dizem que isso é um bom momento de... Por exemplo, quando vem um espirro, a pessoa conseguir lidar com aquilo sem precisar produzir a responsividade do próprio espirro, né? Aí espirro, bocejo. Aí nisso tem uma outra coisa que eu não queria mencionar, mas agora ocorreu, que é a relação sexual, ejaculação, né? Aquilo também é um bom treinamento, pessoal. Assim, porque é como se fosse alguma coisa difícil de evitar, né? Então, a angústia da morte, ela tem esse teor, ela é um pouco mais profunda do que isso, um pouco mais envolvente. Mas nós podemos também produzir a interrupção do processo associado. Mas a dor não é tão perturbadora quanto isso, né? Especialmente quando a gente não está entendendo a dor, a gente sente uma necessidade de sair daquilo para não seguir com uma destruição iminente de alguma coisa. De modo geral, a dor está associada a isso, né? Tem uma proteção frente a isso, né? Eu já tentei assim com dor de passagem de pedra dos rins, né? Já tentei assim. Teve uma época que eu estava fazendo muito yoga, mas ainda assim, por alguma razão, eu tive passagem de pedra. Eu acho que eu tive 3 passagens de pedra até agora. Boa forma, diz que aquilo e parto é parecido, né? Assim. Aí, uma época que eu estava fazendo yoga constantemente. E eu estava vivendo uma coisa meio yoga assim mesmo, né? Porque eu andava de pé descalço o tempo todo, inverno e verão, tomava banho frio, inverno e verão. Estava assim, né? Não é que me veio uma passagem de pedra. E foi um momento difícil. Mas aquela foi um bom episódio, né? Eu tive maus episódios de passagem de pedra. Mas eu vou contar o bom episódio, claro, né? O bom episódio foi assim. Eu tive isso, aquilo... fisgou, assim, né? E era uma época que eu estava dentro de Porto Alegre, eu estava trabalhando dentro da comunidade, né? Comunidade do Rodeio Bonito. E eu tinha muitas coisas que eu tinha que entregar em diferentes lugares. E eu não podia deixar de fazer aquilo, né? Então eu segui entregando tudo, dirigindo o carro, entregando, fazendo aquilo tudo. Aí quando cheguei na minha casa, que era a sede do SEB Porto Alegre, aí eu comecei a fazer aquela postura do peixe, que é específica, né? Aí tu tinha torta para trás, topo da cabeça, postura maravilhosa, assim, porque tu já tá assim, né? Aí tu entorta todo, aí aquilo aperta o rim, né? Não é que a pedra saiu a pedra. Aquilo saiu cortando, pessoal. Eu nem conto pra você o que aconteceu. Aquilo saiu. Sabe, gaúcho e faca? Parecia aquilo assim. Foi uma coisa.
Aí pronto, aquilo passou. Aí meti a mão dentro da patente e peguei aquela pedra. Maldita, essa aqui agora. Eu pensei, agora eu vou mandar analisar, ver o que eu estou comendo que dá esse tipo de coisa, né? Cheia de pontas. Brilhantes, assim. Pá. E aí quando eu levei aquele laboratório, custava tão caro que eu desisti. Não, eu preciso saber isso, agora já passou, não tem problema. Aí, um tempo depois, aquilo acho que foi uns 10 anos depois, eu tive uma nova passagem de pedra. Aí pensei, bom, agora sentado aqui, vou deixar isso doer. Aí aquilo foi a desmoralização do praticante. Aí não, essa posição aqui é muito horrível, eu vou deitar, ficar fazendo as várias posições, né? Eu fiz as várias posições. Eu digo, não, agora eu vou relaxar, simplesmente relaxar. Aquilo não tinha jeito. Aí eu resolvi aquilo depois. Eu tomei um Buscopan. Tchau. Pronto, um Buscopan, pessoal. Eu não devia citar nem o nome do remédio, nem o laboratório aqui, mas agora para todo o planeta que é Buscopan. Um único. Não sei como, acho que era emocional aquilo. Assim, então a coisa não é muito fácil mesmo. Mas a coemergência disso é assim. Agora tem outras coemergências que também são meio problemáticas assim. Elas não são muito fáceis, né? Não são muito fáceis de resolver. Por exemplo, morte de filho. Já pensou? Aqui, aí vem uma pessoa, vem um colega nosso da sangue e diz, não, isso é coemergência sua dor. Aquilo não é uma boa coisa. Com certeza, assim. Aí tem departamento de desgraças também, que a gente, de modo geral, não consegue trabalhar com coemergência, a não ser 10 anos depois. Assim, né? De qualquer maneira, a gente treina, né, para conseguir fazer isso no prazo mais curto que der. Yeah. 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 Uhum. Olha, eu acho que um bom método é a gente considerar que o dia não tem 24 horas, mas ele tem umas 22. Então a gente coloca à disposição do Sansara 22 horas, deixa 2 horas do lado de fora. Mais ou menos assim, né? Tem que colocar no planejamento isso. A gente não pode deixar a prática junto com as outras coisas do Sansara, né? A gente tem que considerar que aquilo está ali. Nós temos um horário, nós temos uma faixa que não está disponível. Acho melhor assim. E um jeito de fazer isso também é reduzir a despesa, que é o jeito mais fácil de sobrar mais dinheiro no fim do mês. Mais fácil do que ganhar mais, é gastar menos. Assim, porque de modo geral ganhar mais depende dos outros, gastar menos depende da gente. É mais fácil da gente administrar isso, né? A gente pode fazer uma redução, um planejamento na nossa vida, a gente encolhe realmente as despesas. Aí propõe trabalhar meio turno.
Ou então pedir demissão do emprego. Esse pessoal que trabalha 8 horas, sabe? É horrível. Tô brincando com o João Petri, porque ele veio pra cá, pediu emprego, ela pegou um emprego de 8 horas aqui dentro do centro. Que é karma, né? A coisa gira e tchau. Mas tudo bem, ele vai trabalhar com área financeira, né? Que é uma coisa tranquila, né? Que coisa, né? O pessoal vem meditar no céu e o lama fica inventando coisa, pobre da pessoa. Mas é isso. Mas não é fácil. Uma armadilha que a gente tem é quando a gente faz um upgrade tecnológico, né? Sai do desktop para o notebook, pensa, agora vai ser tudo muito mais rápido. Eventualmente sai do notebook e agrega um celular que baixa e-mails, que faz tudo, né? Aí aquilo a gente se vê ocupado, mais ocupado ainda, né? É bonito de ver, né? Aí a pessoa responde um pouco pelo notebook, um pouco pelo celular, aquilo toca, tá tudo se mexendo ao mesmo tempo, assim. A pessoa não tem tempo para mais nada. Por exemplo, antes, quando a pessoa ia ao banheiro, ela não levava o notebook, agora ela leva o celular. Ela segue despachando em todos os níveis. É coisa, a gente aproveita o tempo agora. A pessoa manda e-mail como um rei, sentado. No trono. Tchau. Maravilhoso. Lê o jornal. É assim, nós estamos ficando num jeito tal que... Ela é o e-book, né? Ainda baixei e-mail durante. Isso é progresso, pessoal. Então, para esse caminho não vai adiantar. Melhor é delimitar uma área do dia, né? Considerar que a gente tem muitos ganhos de eficiência, então a gente realmente pode delimitar uma área, um período do dia que, em princípio, a gente vai fazer prática, né? Mas sempre tem aí as exceções, né? Porque no momento que as pessoas sabem que a gente tem uma faixa do dia para coisa alguma, né? Tipo, fazer a prática é coisa alguma, né? Então tem uma invasão, assim, pode acontecer. Isso. Agora o melhor mesmo é não só a gente fazer prática formal, como tentar manter essa lucidez, né? Esse ponto, essa contemplação das paisagens é maravilhoso, né? Fazer essa prática. A gente contempla a paisagem em meio à circunstância do cotidiano. Melhor. Com certeza, a gente precisa da meditação, com certeza. Até mesmo para equilibrar a energia, né? Tipo, a gente toma banho, a gente medita. Né? Não precisa ser nessa ordem, né? Mas, ou seja, a gente precisa de um processo que reequilibra a energia interna. Por uma questão de saúde mesmo. Se a gente ficar ocupado, simplesmente ocupado, quando a gente está ocupado, nós temos vários movimentos de energia. A gente precisa acalmar aquilo para reequilibrar. Eu acho que precisa fazer exercício físico também. Precisa fazer. Atividade aeróbica. E um pouco de yoga também, né? Aí meditação. Aí a metade do dia já foi. Um pouco de estudo. Vai fazer o quê? Só tem um lugar que eu conheço que entende isso. De modo geral, ninguém entende isso. Essa é a vantagem dos sábios rurais. Baixa despesa para viver,
E a pessoa pode ampliar esse tempo, né? Isso é uma boa coisa. Boa coisa. Ainda tem apartamentos, Juca, lá no... Tem apartamentos, né? Estou aqui fazendo a parte que te pedi, isso é propaganda da... Assim, no meio de uma experiência onde a gente se localiza como com a dificuldade frente ao fenômeno, daí tem uma hora que a gente, a gente não, os seres humanos, né, operam dentro de algum reino, né, que é toda a energia que ele faz brotar. Só que daí tem uma hora que aquilo cai assim, uma ficha, eu estando ali dentro, assim, por exemplo, dos infernos, assim, uma coisa bem rápida. E daí ali dentro eu vejo assim onde que eu estou apontando, tô elegendo culpados por qualquer coisa que seja. Mas é nesse momento que se Aí tu pode torna olhar alguma coisa desse mundo, que enfim é o inferno, né, que você está vivendo, tu olha aquele objeto ou aquela situação. Aí tu observa a coemergência da tua mente com aquilo, ou seja, tua mente produziu. Aí tu vai indo, localiza paisagem, energia, vê aquilo tudo, aí tu diz vacuidade. Aí tu diz luminosidade. Vacuidade e luminosidade. Diz natureza vajra, aí tu sorri para a natureza vajra daquilo. Tu não nega aquilo. Não nega a dor, não nega a raiva, não nega o medo, a agressão, não nega. Tu olha aquilo e vê que aquilo está montado de modo coemergente e parece completamente verdadeiro. Aí tu diz assim os infernos se montam. Aí tu sorri. Mas quando tu sorri, tu já está fora. parece que dá uma parada, parece que o filme para, assim, quando todos esses fatores São vistos. são vistos, daí tipo, Uhum. dá um dia aconteceu isso, onde eu vim te contar, eu estava, enfim, numa paisagem não muito boa, daí de manhã, pelo céu, olhando um monte de coisinha, resmungando, daqui a pouco apareceu uma luz de Deus passando, Uhum. veio um raio assim que inundou a figueira, ficou tudo dourado e aquilo ali me tirou assim. Por exemplo, foi instantâneo, eu parei e fiquei assim contemplando essa maravilha que era e segui fazendo as coisas que tinha que ser feitas, mas aquilo assim veio do tamanho do céu, assim, Uau. parecia que era a mão do Buda, mas não era Buda. Nessa hora eu penso em Deus, não era Deus, né? Buda. Pois é. O Buda não tem esses defeitos. Foi É. muito bonito, assim, daí aquilo me tirou, assim, me pegou, assim, e o meu dia seguiu brilhante, de outro jeito, assim, Essa combinação é boa. perfeito. É. Tem até a foto, tem até a foto disso. É? Vou te mandar. Mas isso é oferenda de Samantabhadra, o fato de tu te ver dentro e ao mesmo tempo tu te ver livre, né? Está oferecendo aqui. Passagem? Ah. Ah, já ocorreu? Isso é uma pessoa que já morreu, ou é uma pessoa que está morrendo, ou é uma pessoa que tem um tempinho ainda? Faz uma diferença, né? Diferença. E se tiver um tempinho ainda? É o caso de cada um de nós, assim, né?
nunca sabe, né? Quanto que é isso, né? Isso é interessante de ver. Se a gente tem um tempinho, aí pelo menos tem várias etapas que a gente deveria cumprir, assim, né? Pela velocidade possível desse tempo, né? A primeira delas seria a gente fazer uma avaliação criteriosa das atrocidades que a gente fez nessa vida, assim, né? Das coisas equivocadas, né? Das pessoas que a gente prejudicou. E usar esse poder de reconhecer as paisagens como a forma de nós superarmos os obstáculos e as culpas. A gente diz, eu operando nessas paisagens, eu fiz isso. Então a gente se libera daquela culpa. Porque quando a gente fala da paisagem, na verdade nós estamos nos colocando numa posição da natureza ilimitada, né? A gente vai para a natureza livre e vê as paisagens como aquilo que produziu a nossa ação negativa múltiplas vezes, né? Ou variadas vezes. A gente vê aquilo. Aí nesse momento, isso equivale a dizer, eu não sou aquilo, eu me desvinculo daquilo. Eu peço liberação desse karma de ter feito isso, porque não fui eu, aquilo foi a paisagem, né? Assim, então a gente precisa se livrar das culpas, precisa se perdoar. Aí do mesmo modo a gente precisa perdoar as outras pessoas pelo que elas fizeram conosco, né? A gente precisa disso. Então esse é o ponto mais importante. Aí se a gente faz isso, a gente vai ter uma boa possibilidade de não renascer em reinos inferiores. Os reinos inferiores essencialmente são situações onde a gente sente que a negatividade é a realidade. Por exemplo, a gente fez alguma coisa negativa e tem sentimento de culpa, aí nós temos uma sensação que não tem como consertar aquilo. A gente fez aquilo, é isso. Eventualmente, nós somos esse ser horrível mesmo. Então, essa construção negativa, ela é um problema. Ela vai nos conduzir a variados tipos de problemas nessa vida e em outras, né? Então, a gente precisaria evitar isso. A gente precisa superar isso, né? E, por outro lado, a gente vendo pessoas que fizeram coisas negativas sobre nós, a gente pode colocar eles nos infernos. Quando a gente coloca eles nos infernos, na verdade nós estamos nos infernos já. Porque ver os outros nos infernos, isso faz parte dos infernos. Então a gente precisa se livrar dessa visão. A gente também tem que perdoar eles. Então, eles não são isso. Fizeram isso, mas eles não são isso. Eles estão presos dentro dessa dimensão, né? Então a gente olha e tenta, em cada caso, em cada relação, a gente tenta substituir a relação, a forma como a relação estava, a gente tenta substituir por compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, que é aqueles 10 itens que a gente trabalhou, né? Então isso corresponde ao quadro de 200 itens. Então se a gente tem tempo, nós trabalhamos as relações tentando nascer dentro do quadro de 200 itens, na relação com os outros. E a gente observa, se a gente tem tempo, né? Já não é tempinho, é um pouco mais de tempo. A gente faz uma listagem de seres com os quais a gente teve relação nessa vida e tenta reconhecer os impulsos negativos a partir do quadro de 240 itens. E libera isso, reconhece a paisagem e libera isso. Então, com isso, a gente evita as relações negativas e cria impulsos para as ações positivas. Mas esse ambiente todo que a gente faz isso, ainda assim é um ambiente condicionado. Não é uma liberação, é uma preparação que nos leva a um renascimento mais favorável, né? Agora, se a gente tem um pouco mais de tempo, a gente deveria treinar nisso que eu estava explicando aqui, que é a Prajnaparamita e presença. Devia treinar isso. Se a gente treinar a Prajnaparamita e presença e as 5 sabedorias, aí é a melhor preparação para a morte. Porque o Prajnaparamita e presença vão nos deixar numa condição de aproveitar a passagem da morte. Vocês veem, a passagem da morte é um momento muito mais favorável para praticar a presença do que qualquer outro momento. Por incrível que pareça, né?
A gente precisaria entender isso. Mas tem que ser uma mente que esteja cruzando a morte, já tendo ouvido os ensinamentos, né, e com calma. A gente não pode morrer assim, muito dopado, né? Só um pouco. Muito pode. Por quê? Porque a gente vai precisar sentir um pouco da aflição da morte, da dissolução dos elementos. Se a gente não sentir a dissolução dos elementos, a gente não tem condição de virar isso. A grande vantagem é sentir a dissolução dos elementos. Vocês observem, o que atrai a nossa mente? Nós estamos dentro do samsara, a dispersão da mente, ela se dá pelo fato de que coisas aparecem e nós ficamos fixados a isso que vai aparecendo de modo quase aleatório. Assim. Vamos supor que a nossa mente está desorganizada, né? As coisas vão aparecendo de modo aleatório. E agora, quando nós estamos indo em direção à morte, tudo que aparece é aflitivo. Porque, por exemplo, nós temos a aflição de que não tem força no corpo. Ou seja, a dissolução do elemento terra, né? E o nosso corpo perde a força. Ele tem um pouquinho de força, mas tudo fica muito penoso. Eu acho que todos vocês já tiveram doenças graves e às vezes doenças graves que ficaram por um tempo. Aí, quando vocês se recuperam, vocês descobrem que tem muito mais energia do que julgavam que vocês tinham. Né? Eu que andei doente por um tempo, às vezes eu vou em alguns lugares e eu me dou conta, aqui eu subia com dificuldade, aqui eu pedalava com dificuldade. Agora eu vou bem, não acontece nada. Né? Aí eu vejo várias coisas que a minha energia como está muito melhor. Né? Então, do mesmo modo, nós temos o elemento água. Então a gente pode, quando adoece, está se aproximando da morte, por exemplo, está muito doente, o elemento água de mobilidade, ele fica mais restrito. Né? Então a gente fica com dificuldade de fazer coisas simples, não só sustentar, como fazer coisas simples. Aquilo fica penoso. Né? Assim. E aí nós temos o elemento fogo também. Vocês vão perceber. A pessoa está se aproximando da morte, a energia do corpo diminui bastante, a mobilidade se reduz muito, a pessoa tem que ser ajudada em quase tudo. Aí surge frio. Aí o elemento fogo, ele baixa. Né? Aí a pessoa tem essa aflição, né? Sente frio, cobre com roupa e a pessoa segue com frio. Porque o calor interno está desaparecendo. Aí a pessoa tem a aflição de respirar com dificuldade, né? Tá certo que ela está fazendo um movimento pequeno, então a quantidade de esforço que ela precisaria para o pulmão já está bem reduzida, né? Essa é a vantagem, assim, a pessoa está muito parada. Então o tanto de ar que ela precisa é muito menos, mas o impulso dela para respirar já é limitado, a troca de ar é limitada, então a pessoa começa a ter uma aflição respiratória, né? Assim. Depois disso, a pessoa tem uma aflição mental, ela não lembra bem das coisas, as coisas vêm de um modo fugaz, um pouco borradas na mente, a pessoa não consegue juntar bem as coisas. Então começa uma confusão da mente, né? Mesmo a decrepitude já vai produzir isso, né? A pessoa não está se aproximando da morte ainda, mas ela já está com a morte no horizonte, né? Então a pessoa começa a ter um pouco de confusão na mente. Então nada disso é favorável. A pessoa pode descobrir, eu estou com uma confusão na mente, eu não estou lembrando bem das coisas, eu estou misturando as coisas. A pessoa se dá conta. Eu estou com uma capacidade de mobilidade, de força reduzida, estou mal. Então nada disso a pessoa gosta. É diferente do samsara usual. No samsara usual,
as coisas aparecem e nós nos conectamos. Aqui é o contrário, a gente não quer se conectar. Quando tudo se estreita, nós estamos realmente mal. Aí a respiração está ofegante, a gente quer se livrar daquilo. Então o samsara que aparece, a gente quer se livrar. Por isso que é alguma coisa muito especial, né? Então nesse momento, uma boa pergunta para cada um de nós seria assim: você já tem ideia onde é que você vai colocar sua mente e a sua energia quando você estiver se aproximando da morte? Você já tem ideia do que vai fazer com isso? Por quê? Porque é mais ou menos como um avião. Ele vai ter que aterrissar em algum lugar. Você já tem ideia em que lugar você vai aterrissar batendo mesmo? Nós não vamos descer no aeroporto. Nós vamos descer em algum lugar que vai ser uma tragédia, não tem solução. Agora, quando aquilo vai bater contra o chão, você já sabe onde é que você põe a sua mente e sai? Como é que você vai fazer com isso? Assim. Então a gente precisaria dessa clareza, né? Onde colocar a mente, né? Quando a gente se aproxima desse ponto, assim, né? Então a melhor resposta para quem tem tempo de praticar é a gente ser capaz de se colocar dentro da mandala, fazer oferenda de Samantabhadra, uma depois da outra, o tempo todo. Se coloca dentro do reconhecimento da mandala Vajra, da natureza Vajra das coisas, mandala primordial. Aí quando bate, nós continuamos do mandala primordial. Essa é a melhor forma. E nada do samsara naquele momento está nos atraindo, pelo contrário, a gente tenta ficar firme em alguma coisa que esteja além do samsara. Por isso que é muito vantajoso, né? O momento da morte. Na vida nós temos um sopro que a gente procura o samsara, procura o jogo. Nós estamos cheios de energia para isso. Na morte, nós estamos procurando escapar do jogo de qualquer jeito, porque o jogo nós estamos perdendo. Nós estamos querendo sair de qualquer jeito daquilo. Existe. Existe. Essas memórias elas vão aparecer. Elas vão favorecer. Ou não, né? Aí depende. De modo geral, quando a pessoa morre de forma muito abrupta, ela segue na mesma paisagem onde ela andava, ou em paisagens inferiores. Aí você já pode, isso pode parecer piada, né? Mas quando você se machuca, você pode dizer um palavrão, né? Aí pode ser que a nossa última palavra seja um palavrão. A gente vai para aquele lugar. Você escute o que vocês vão dizer na hora. Pá! Seu desejo foi satisfeito. Você nasceu na... Você tem que ter muito cuidado. Qual é o nosso recurso último? Assim. Aí melhor não entristecer. Se for sogra, por exemplo. Não entristecer em geral, porque vai perturbar o outro ser. Tem essa conexão, né? E também tem uma ignorância dentro disso. Aí não é o ponto, né? Aí tem as instruções mais e mais, vamos dizer, as instruções que se referem a situações menos favoráveis, né? Assim. Mas aquilo que é base para nós é a paisagem. Por exemplo, se vocês vivem próximos de uma terra pura ou de uma mandala, essa é a melhor condição. É a condição de base. Mesmo que vocês flutuem no momento, vocês têm uma condição de base. Aí aquilo termina voltando para aquilo. E a gente segue. É como alguém, por exemplo, que tem educação e tem habilidade,
Mas a pessoa teve um percalço sério. A pessoa teve um percalço sério, mas o lugar dela não é lá embaixo. A pessoa termina encontrando um jeito de aflorar, né? Então é muito importante essa base toda nossa, né? Mesmo uma pessoa que tem uma boa base de terra pura, mesmo mandala, pode ser pego por uma paisagem do samsara e fazer uma bobagem. Uma bolha, né? Mas tá bem, a pessoa passa por dentro daquela bolha, acorda, diz, eu fiz uma besteira, mas eu não quero ficar aqui. Aí a pessoa dá um jeito. Ela vai sair daquilo. Com certeza. É assim. Por outro lado, se a pessoa tem uma habilidade na transferência de consciência na hora da morte, ela pode sair lá em cima. Mas se ela tem uma base embaixo, ela volta. Então, essa base kármica é assim, né? A pessoa não tem apenas uma paisagem que ela acessa um conjunto de paisagens. Esse conjunto de paisagens, a nossa função é elevar a visão que a gente tem disso o tempo todo, durante a vida que a gente tem. Aí isso tudo se transfere para uma dimensão mais elevada, né? Aí nós vamos ficando imunes aos reinos inferiores. Ainda assim, não é uma coisa muito simples. Isso não é fácil. Mas a chave disso é a compreensão das paisagens. Com certeza. Os sonhos são uma boa forma. Se vocês tiverem sonhos nos quais vocês se sentem perseguidos, atacando pessoas, o reino dos infernos, isso não é uma boa coisa. Não quero perturbar ninguém, né? Mas não é uma boa coisa. Não que os sonhos, o conteúdo dos sonhos seja premonitório. O que é premonitório é o lugar, a paisagem aonde o sonho está ocorrendo. O que acontece ali dentro não é o ponto. Mas como que, em que lugar a nossa mente está quando aquilo acontece? Que paisagem a nossa mente está? Né? Isso tudo parece muito complicado, sabe? Mas porque nós estamos imersos no samsara, por isso que tem essa aparente diversidade de tantas experiências. Mas é tudo sempre a mesma coisa. Ou seja, a mente dentro de alguma bolha. É isso. E quando nós estamos dentro das bolhas, na verdade nós estamos usufruindo a liberdade da natureza livre de criar as bolhas. Quando as bolhas surgem, aí surgimos nós dentro das bolhas, mas nós não somos aquilo. Nós fora das bolhas nem existimos enquanto identidade. Nós existimos enquanto uma liberdade, como se fosse uma natureza livre. Não é uma identidade. Só dentro das bolhas que nós somos identidades. Mas a gente tem uma teimosia de seguir com a identidade, ser vitorioso e ser alguma coisa, né? E mais recentemente eu tenho visto a devastação que os pais e mães fazem. Assim, né? Ultimamente eu tenho visto pessoas que estão um pouco perturbadas pelo fato de que têm grandes expectativas em satisfazer papai, satisfazer mamãe, gerar uma boa imagem para o pai e mãe. Assim. A pessoa pode ficar presa anos e anos e anos da sua vida, talvez uma vida inteira, nunca se livre disso, né? Da necessidade de chegar para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe dizerem, olha, você foi um bom filho, você realmente, você foi lá, meu filho. Parece que as pessoas precisam disso, sabe? E elas perturbam suas vidas para obter essa aprovação. Essa aprovação, nem sempre, na maior parte dos casos, ela não está consciente, mas a pessoa está perseguindo alguma coisa assim, né? Isso é difícil. O samsara, ele é todo problemático, porque a gente vai fazendo uma coisa, vai obtendo outra, né? Sempre tem um desequilíbrio dentro, né? Vocês já veem, a gente se alimenta, depois aquilo produz o quê?
sempre tem alguma coisa que não é completamente 100% útil, assim, né? Então, Sansara é um jogo difícil. Qualquer coisa é um pouco problemática, né? Aquilo que nos traz alegria hoje produz problema amanhã, assim, né? Então, eu acho que quando a pessoa se aproxima da morte, né, é muito importante a pessoa ter a possibilidade de entender isso, né? Todos os mestres falam isso, né? A pessoa ter a possibilidade de entender que está se aproximando da morte e ter tempo para fazer minimamente essas tarefas todas, assim, né? Esse é o ponto. Aí o profissional da saúde deveria ajudar isso, de algum modo, né? Eu acho que hoje tem muito mais consciência dos médicos. Eu tenho visto assim, né? Pessoas se aproximando da morte nas UTIs e tudo, e os médicos tendo cuidado de não prolongar demais, não fazer alguma coisa que vá onerar ou judiar da pessoa, né? Prolongando a vida, assim, onde não tem mais solução mesmo. Hoje se usa muito morfina no final, né? E como induzido. Outro dia eu estava falando sobre isso, né? Então, morfina, aí veio um praticante e me disse: eu sou aquele que dá morfina. Como é que eu faço, Lama? Eu dou ou não dou? É isso. Acho melhor dar. Reduzir esse sofrimento, né? A pessoa está com grande ansiedade respiratória, né? Se for um praticante, é melhor não dar. O Juca, por exemplo. Não. Esses grandes yogas. É assim, né? Isso. Mas aí é de ver realmente, sabe? Porque também a própria pessoa, no meio do seu sofrimento, ela também não consegue dizer o que é melhor, né? Tomar aquilo ou não, né? Mas uma boa pergunta é o que acontece na mente da pessoa quando ela toma isso. Eu perguntei para esse anestesista, né? E aí, o que acontece na mente da pessoa quando toma? O que já tem observado disso, né? Então essa é uma questão, assim, né? Ele acha que a pessoa fica mais tranquila, mas a mente sonha livremente, né? Então se a mente sonha livre, isso é uma boa coisa. Sonhar livre da mente, isso já é a passagem, né? Aí não é um problema. Eu vi outro dia um outro praticante, ele falando sobre as drogas psiquiátricas, né? Ele teve crises já, foi aí medicado. Aí como ele é um praticante, perguntei: o que aconteceu na tua mente quando tu tomasse o remédio? A descrição dele não me agradou. Ele disse: eu fiquei embotado. Ou seja, eu fiquei com a mente confusa e nevoada. Mas a ansiedade seguiu, só que eu não tinha como expressar ela. Aí eu achei aquilo não foi legal. Então eu acredito que nós precisamos, assim como praticantes budistas, olhar em primeira pessoa, não apenas olhar o aspecto externo, né? De olhar o aspecto externo, a pessoa está tranquila, né? A pessoa não está tranquila, ela está embotada com angústia, com dificuldade de expressar angústia. Aquilo não é interessante. Olhando assim, né? Também não sei qual foi a droga que ele tomou, o que deram para ele, né? Agora, a isso nós podemos acrescentar o fato de que essas drogas, elas têm causado dependência, né? Ou seja, a pessoa depois tem dificuldade de sair da própria droga. Quando ela sai, ela se sente mal. Quando ela toma, ela fica embotada e a angústia fica externamente dominada, né? Mas eu acho que a missão nossa é a gente penetrar nessa compreensão, né? Vamos ver o que acontece dentro, né? É, é, é. Uhum.
Uhum. Sim. Uhum. É que na hora da morte, difícil a pessoa ser apresentada para aquilo, né? Melhor a pessoa ter estudado antes. Aí na hora da morte é bom ter alguém que lembra. Porque a mente da pessoa ela pode estar um pouco embotada, né? Aí alguém lembra do lado, a pessoa ela segue aquilo, né? Acho que a Luísa passou bem, né? Cruzou assim. Isso é muito extraordinário. Ainda mais extraordinário a experiência da Andréia, que acompanhou bem de perto a Luísa, né? Vocês também, né? A gente vieram bem perto dela, vou dizer, a Luísa apresentando aquela lucidez, né? De repente aquilo apaga, né? A gente não fala mais com ela, aquilo cessou, né? Onde é que foi aquilo, né? Aquilo encerra, assim, né? Muito interessante isso. Muito tocante, né? Eu acho que a nossa sanga, ela agora está aprendendo com os mortos que estão vindo, né? Inevitável, né? Os mortos vêm vindo, né? Que são as paisagens. Nós temos um conjunto de bolhas que a gente visita mais frequentemente. Então essas bolhas estão mais disponíveis, a gente visita elas mais facilmente, né? Então, não tem nenhum problema, a gente pode entrar numa bolha de um tipo, bolha no outro tipo, porque as bolhas entre elas não se comunicam. Quando a gente está numa bolha, não está na outra. Nós estamos sempre no espaço básico. Do espaço básico a gente pode surgir em várias bolhas, né? Mas a nossa mente ela está operando numa certa vizinhança, que é aquilo que a gente está operando de modo mais comum, mais frequente, né? A gente está dentro daquilo. É como se fosse um pontilhado de bolhas, assim, né? A gente está por ali. É uma bolha que é uma coletividade de bolhas, né? Nós também não estamos presos ali. A gente pode simplesmente andar noutra direção. Nós temos a liberdade, mas de modo geral a gente não tem nem a liberdade dentro da bolha, nem dentro desse conjunto de bolhas. A gente não tem essa liberdade, assim, né? Aí karmicamente a gente salta. No ambiente de sonho a nossa mente é mais etérea. Então ela tem essa capacidade de surgir de um jeito ou de outro jeito, né? De modo geral, quem vai estudando o Dharma começa a ter sonhos associados a coisas elevadas, né? Isso é muito comum, assim. A pessoa começa a sonhar mais e ter sonhos elevados. Se a pessoa fizer Metabhavana, os sonhos vão alterar. Com certeza. Eu aconselho realmente fazer Metabhavana, né? Praticar Metabhavana. Agora está na hora de praticar no sonho. Uma boa forma de aproveitar também o tempo da noite é estudar um pouco antes de deitar. Estudar um pouco, praticar, tentar guardar aquilo vivo durante a noite. Aquilo realmente influencia. Vocês terminam passeando por dentro daquilo num ambiente de sonho, ou seja, com aquilo vivo. É muito útil isso.
Te ganha um bocado de tempo nisso. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Rirawe kurve jinkansum pendandewa Jiwene chere zingwan tenzin jatsove jape kyoche bardo tengarche Rirawe kurve jinkansum pendandewa malo jiwene Zingwan tenzin jatsove jape kyoche bardo tengarche Rirawe kurve jinkansum pendandewa Jiwene chere zingwan tenzin jatsove jape kyoche bardo tengarche Chime kunye pema zambawa sasurabja No pai garkyu enchu turki trupe kogutse tenjin zentrin tarchin sho Chime kunye pema zambawa Rabjan kinse no pai garkyu enchu turki trupe kogutse tenjin tarchin sho Chime kunye pema zambawa sasun rabjan kinse no pai garkyu enchu trupe kogutse tenjin zentrin tarchin sho Pejin la baba bota sonye drutse we jason e rinchen la me ta dene me jun de jen donya druso donju gon pejin la baba bota sonye drutse we jason e rinchen konse ta dene me jun de jen donya druso Donju gompe jin la pava vota sonye drutse we jason we rinchen la me ta den le me jun de jen donya druso Panden
soada sochindila to sochina Bhartiziwada sampalunjindra parchindilo Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Om King Lom Chosun Ring Loiche Zalin Sasson Dragyo Chosun Awada Midral do Sungelecho. Então, boa noite, muito obrigado. Até amanhã.